Queridos, era uma confiança cega? Não, não era. Abraão conhecia Deus o suficiente para nutrir aquela grande fé. A fé que Abraão nutria em Deus era resultado de uma vida espiritual com Deus. Abraão tinha um relacionamento sobrenatural com Deus. Não era material. Abraão entrou no sobrenatural de Deus. E a convivência com Deus fez com que Abraão tivesse aquela grande intimidade com Deus. Queridos, quando é que você pode ter uma fé que se possa considerar uma fé verdadeira em Deus? Não é apenas de você acreditar que Deus existe, não é apenas de você acreditar que Deus tem o poder para fazer o impossível. Não é isto que faz com que você tenha uma fé sobrenatural. Não é isto, não são estes adjetivos que levam você a comprovar que tem realmente uma fé em Deus. A fé firme, ela é proveniente de uma comunhão profunda que leva você a conhecer a Deus e saber, não apenas saber, mas receber de Deus grandes sinais. Quando você começa a receber sinais sobrenaturais de Deus, que você considera sinais sobrenaturais, milagres, experiências, coisas sobrenaturais, é que leva você a constatar que realmente você já tem uma íntima comunhão com Deus. Porque a íntima comunhão com Deus nos leva a ser um com Ele, né? É quando o Espírito de Deus que está em nós passa a se relacionar, ele volta a se unir com Deus e nos leva a nos relacionarmos com Deus profundamente, espiritualmente. É quando nós damos a chance de que Deus volte a se ligar com o Espírito dele que está em nós. Quando nós não fazemos isto, queridos, de nós procurarmos esta ligação do Espírito de Deus que está em nós com Deus, nós acabamos, queridos, indo para o inferno mesmo. E quando nós morremos, o Espírito de Deus que está em nós, ele volta para Deus, mas a nossa alma desce para o inferno. Por quê, queridos? Quando Deus nos colocou na terra e nos deu o fôlego de vida, o DNA dele está em nós, que é o Espírito dele, que permanece em nós enquanto nós vivemos. Mas se nós não ligarmos esse Espírito com Deus novamente, nós somos totalmente cortados de Deus. Passamos a vida nesta terra cortados de Deus. É quando nós voltamos para Deus, quando nós desejamos voltar para Deus através de Jesus Cristo, que é a ponte que Deus criou para que nós voltemos para Ele, é que nós vamos acordar para a realidade espiritual de que Deus existe. Nós vamos acordar para esta realidade espiritual e vamos nos conectar novamente com o Pai. E esta conexão, queridos, vai nos levar a entender que na realidade nós somos celestiais, nós somos espirituais, nós somos celestiais. A nossa procura por Deus, a nossa volta para Deus através de Jesus vai fazer com que o Espírito dele que está conosco, desligado dele, volte a se conectar novamente. E assim nós nos tornamos novamente a ser espirituais. E daí nós passamos a ter profundas experiências com Deus, assim como teve Abraão. Abraão, como conhecia Deus, viveu grandes experiências sem questionar. Por quê? Porque conhecia Deus.
não vivia na carne, vivia no Espírito. E por conhecer a Deus, obedecia e seguia em tudo o que Deus fazia. E com isso Deus mesmo falou, depois da experiência que Abraão teve de receber o mandado de Deus para sacrificar o seu filho no Monte Moriá, e ali Deus com seu anjo, enviando seu anjo, não permitiu. Depois daquela experiência, Deus mesmo disse que Abraão estava preparado para levar adiante o plano de Deus na vida de Abraão. E que Abraão estava apto para ensinar a sua descendência tudo a respeito de Deus. O Espírito de Deus que estava em Abraão foi reconectado com Deus. E Deus teve condições não só de se comunicar profundamente, espiritualmente com Abraão, como Deus teve a condição de colocar em prática todo o seu plano que ele tinha através da vida de Abraão. Queridos, eu não queria me aprofundar nesta parte, mas já me aprofundando, agora vamos continuar para nós encerrarmos. O versículo 24 diz assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui que Abraão foi justificado pela fé. Foi justificado pela fé, espiritualmente falando, por causa da fé que Abraão tinha em Deus. Por causa da comunhão profunda que Abraão tinha com Deus. E Paulo está dizendo aqui neste versículo 24 do capítulo 4 do livro de Romanos, dizendo: mas não só Abraão foi justificado como pai da fé, pela fé que ele tinha em Deus, mas nós também seremos justificados, porque assim como Abraão cria em Deus, nós também cremos em Jesus, né? Nós também cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quando nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós reconhecemos um sobrenatural na vida de Jesus. Nós reconhecemos que Jesus não é natural, senão ele morreria e ficaria lá. Mas nós reconhecemos que Jesus é sobrenatural, é Filho de Deus, porque nós cremos que ele morreu e ressuscitou, né? Versículo, vamos repetir. Mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Então, queridos, uma vez que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós logo sabemos que por trás de tudo isso havia um poder maior. Quem era o poder maior? Quem era dono desse poder maior? O Pai, a quem Abraão conhecia, porque Abraão não conheceu Jesus. Abraão nem sabia do plano que Deus tinha através da vida de Abraão, que era preparar o povo de Israel para receber Jesus. Abraão não tinha, mas não sabia. Mas Abraão, ele já conhecia a Deus com esta mesma fé sobrenatural. Então Paulo está dizendo aqui: Abraão foi justificado pela fé que ele tinha em Deus. E nós também seremos justificados pela fé que nós temos também em Deus, porque nós cremos que ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e Jesus morreu e ressuscitou. E acontecendo na vida dele este fato sobrenatural. Agora, por que aconteceu? Porque por trás de Jesus tem Deus, que pode fazer prodígios desta natureza. O versículo 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou,
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Olha que maravilha! Então, queridos, a partir do momento que nós cremos que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, e que ele veio em carne, veio em espírito, entrou na criação, na raça humana, se tornou homem e habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Quando você vê que um milagre deste acontece na vida do homem, você logo reconhece que tem um poder sobrenatural aí, né? E nós sabemos que é poder de Deus. E quando nós cremos, nós vemos e acreditamos que Deus está com seu poder por trás de tudo isso, nós não ficamos apenas na crença, apenas no fato de que nós sabemos que Deus existe, que Ele tem o poder de fazer tudo isso, mas o que nós fazemos? Nós corremos para o braço do Pai. Sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele tem este poder e sabendo que Ele já fez tudo isso por nós, de enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, o que é que nós fazemos, queridos? Nós não ficamos só aí de saber, de acreditar. Nós corremos para os braços do Pai para fazer como Abraão. Ter aquele relacionamento profundo, obedecendo a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, a ponto de fazer tudo o que Ele nos pedir, tudo o que Ele nos mandar. E nós fazemos cegamente? Não, nós fazemos porque nós sabemos em quem nós temos crido. Uma fé, não existe fé cega em Deus, irmãos, não existe isso. Você crê em Deus, você acredita em Deus, você obedece porque você o conhece, né? Você o conhece, você sabe que Ele é Deus, você sabe que Ele tem todo o poder, você sabe que Ele é justo, você sabe que Ele é verdadeiro, você sabe que Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer tudo que Ele promete, você sabe que Ele é justo para não agir com justiça conosco. Nós cremos em Deus e obedecemos porque nós sabemos quem Ele é. E cada vez que nós conhecemos a Deus, nós entramos nas suas profundezas. Corremos para o braço do Pai e somos atraídos pelo seu amor. Por quê? Porque o Espírito dele está dentro de nós. O Espírito dele está dentro de nós. E cada vez que nós conhecemos mais a Deus, nós corremos, mais os nossos olhos se abrem, mais o nosso homem material vai perdendo força, porque o homem sobrenatural vai aflorando. E cada vez mais nós corremos para Deus atraído pelo seu amor. Por quê? Porque nós vamos lembrando da nossa natureza celestial. Nós vamos lembrando da nossa natureza sobrenatural. O nosso espírito começa a lembrar de quem é Deus, e cada vez mais que nós nos comunicamos com Ele, cada vez mais que nós buscamos amizade, intimidade, nós vamos lembrando e vamos sentindo mais a sua presença, a ponto de nós sermos totalmente tomados por este Deus. É esta fé, queridos, que Abraão tinha. É esta fé que nos justifica diante de Deus, nos tornando salvos. É esta fé que faz com que nós sejamos descendentes de Abraão. Ou seja, a fé parecida com a fé de Abraão. Mas o que era a fé de Abraão? Olha a profundeza da fé de Abraão. Uma fé profunda no sobrenatural de Deus. Fé que fazia com que Abraão obedecesse a Deus de uma maneira tão linda, de uma maneira tão maravilhosa. Fé que fez com que Abraão vivesse milagres tão grandes. Fé
que fez do Abraão um exemplo de intimidade, de companheirismo, um exemplo de como Deus cuida de nós de maneira tão maravilhosa. É tremendo, não é, queridos? A promessa que Deus fez a Abraão vem cumprindo até hoje. Para isso, nós estamos aqui, eu e você, cumprindo a mesma promessa que Deus fez a Abraão, de que de Abraão ele criaria uma grande nação que tomaria toda a face da terra. Qual é essa nação, queridos? Nação de salvos, nação de pessoas tão crentes a Deus quanto Abraão, tão profundos no sobrenatural de Deus quanto Abraão. Por isso estamos aqui, eu e você, descendentes de Abraão na fé, descendentes espirituais de Abraão e não materiais, senão, queridos, nós não teríamos chance de ser descendentes de Abraão, porque nós não somos do povo de Israel, nós somos brasileiros, talvez outros países aí, outras nacionalidades que estão vendo este canal, outras nacionalidades que servem a Deus, que são da mesma fé de Abraão, fé legítima, verdadeira, profunda, né? Verdadeira, não fé de religião, não fé de saber quem é Deus, mas não obedecer, não amar, não ter um relacionamento amoroso com Ele. Nós não teríamos chance de ser descendente de Abraão, se fosse uma questão de ser descendência material, uma descendência de sangue. Mas nós somos descendentes espirituais de Abraão. E estamos aqui sendo chamados por Deus para buscar mais descendentes de Abraão. Mais descendentes de Abraão. Porque são os descendentes de Abraão na fé que formam o povo de Israel espiritual. O povo qual Deus está preparando para morar nos céus. Aleluia, as glórias a Deus. Que palavra tão linda. Queridos, eu espero que eu tenho fé que o Espírito Santo vai colocar no seu coração este ensinamento bem humilde, né? Bem humilde, bem simples, mas que você vai entender que o povo ao qual Deus criou através de Abraão é este povo que Deus está preparando para ir morar no céu. É este povo que Deus está acrescentando nestes últimos dias. E para isso Ele está chamando a mim e a você. Para que nós sejamos descendentes de Abraão e corremos atrás de buscar mais descendentes de Abraão. Para acrescentar o povo preparado por Deus que vai entrar no céu. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, estamos vivendo os últimos dias. Deus está levantando na face da terra um grande avivamento espiritual. O que é este avivamento? É o avivamento que vai trazer de volta o evangelho do reino trazido por Jesus e disseminado sobre a face da terra. Este evangelho, queridos, está sendo deixado de lado, porque veio o evangelho gospel, o evangelho da apostasia, e ganhou o púlpito das igrejas. E Deus permitiu isso, Deus permite. Mas agora, queridos, Deus está trazendo novamente o evangelho do reino, e para isso Ele está preparando pessoas como Abraão, que não era religioso naquele tempo, nem religião tinha. Pelo menos uma religião para Abraão servir, Abraão não tinha. Deus está chamando pessoas com amor a Ele, a ponto de querer formar uma intimidade tão grande, para que Deus venha trabalhar através destas pessoas, colocando o seu plano de salvação em prática, da mesma maneira que Ele começou com a vida de Abraão, através da vida de Abraão, agora Ele está terminando, completando em nós. Os Abraãos de hoje, os Abraãos desta última hora, que vão concluir o plano de salvação de Deus através das suas vidas. Para isso, Deus está nos chamando para compor
este grande grupo que ele começou ali com Abraão, só com Abraão. Mas agora, queridos, ele está somando, ele está multiplicando este grupo de Abraãos, que vão levantar sobre a face da terra o grande avivamento espiritual, em busca de mais descendentes de Abraão, para compor a grande igreja de Deus que vai subir aos céus. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, vamos agradecer a Deus por mais este pequeno culto, agradecer por esta palavra e pedir a Deus que ela alcance cada vez mais corações, que o Espírito